Um belo dia. Ouvintes da Mundial, é sempre um grande prazer estar aqui com vocês, falando sobre nutrição e sobre alimentação. E hoje com uma nova novidade aí de tecnologia, nós estamos ao vivo no YouTube. Se você sintonizar o YouTube, você vai conseguir ver o programa ao vivo, me ver aqui no Facebook. Então tá ótimo. Sintonizando então o Facebook, você da Rádio Mundial, você consegue escutar, ver o nosso programa ao vivo. E no futuro você vai poder fazer as suas perguntas ao vivo e eu lendo aqui vou responder para você. Para você que sintonizou agora, meu nome é doutora Deni Nogueira, eu sou nutricionista, especializada em nutrição clínica funcional e fitoterapia. E o programa de hoje vai falar sobre disbiose intestinal, chamada síndrome do intestino permeável. O que significa isso? É quando você sente o quê? Doutora, o que eu sinto para saber se o meu intestino está vivendo a disbiose intestinal ou eu estou absorvendo muitos carboidratos no meu intestino? Quais são os meus sintomas? O intestino preguiçoso, intestino desequilibrado, a alternância entre a prisão de ventre e diarreia, formação de gases para quase tudo que come, especialmente para feijão, empachamento ou digestão prolongada. Você come e há uma inflamação nessa altura do estômago, né? Na altura do abdômen, da boca do estômago. Então o estômago incha assim que a pessoa come. Às vezes isso acontece até quando você bebe água. O aumento da circunferência de cintura, não é o pneu, é esse inchaço que a pessoa tem nessa região abdominal. Queda de energia após as refeições, um cansaço extremo, chamado fadiga extrema, pele seca, pele escamosa, dor do lado esquerdo da costela, dói muito nesse lado, nessa curvatura do lado esquerdo. Por definição, a disbiose é uma situação de desequilíbrio do sistema gastrointestinal em decorrência da morte dos lactobacilos que habitam o nosso sistema gastrointestinal, ou seja, o esôfago, o estômago, o intestino delgado e o intestino grosso. Além de estar presente em todo o tecido úmido do nosso corpo. Então, toda a umidade de mucosas, tanto gastrointestinais, quanto ginecológicas, quanto das vias urinárias, aquele tecido molhado é um tecido que tem lactobacilos. E os lactobacilos se modificam em todo o tecido úmido. Essas colônias dos lactobacilos são naturais do nosso corpo, elas vivem em simbiose. Nós damos casa e comida para esses lactobacilos e ele nos ajuda na nossa imunidade, produzindo vitaminas, trabalhando a nosso gastrointestinal na funcionalidade dele de uma maneira ímpar. Quando não existe esses lactobacilos na parede gastrointestinal e nas mucosas, nós temos alteração no nosso metabolismo, na nossa imunidade e também no nosso emocional. Doutor, então quer dizer que quando eu tenho um intestino em desequilíbrio, eu posso ter uma alteração do meu emocional? Com certeza. E a emoção mais fácil de você viver é a tristeza e a depressão. Ok? Para você que sintonizou agora, meu nome é doutora Deni Nogueira e eu sou nutricionista especializada em nutrição clínica funcional e fitoterapia. O programa de hoje está falando sobre a disbiose intestinal e a alteração da permeabilidade intestinal, ou seja, a síndrome da hiperpermeabilidade intestinal. Eu atendo em 3 consultórios no Jardim São Paulo, na Vila Madalena e Bragança Paulista. E agora com atendimento por Skype. Se você está longe, está no interior, longe da Zona Norte ou da Zona Oeste, né, na Vila Madalena, onde eu atendo, é difícil de você se deslocar, você pode fazer a sua consulta por Skype.
Fica muito mais prático dentro do seu trabalho, na sua casa, e você tem a mesma atenção de quando você está em uma consulta presencial. Marque a consulta, o telefone 2977-1088. Para vocês terem uma ideia, uma pessoa que tem o seu intestino desequilibrado, uma pessoa de 70 quilos tem em média 1 quilo de lactobacilos. São microvidas microscópicas que moram na parede do intestino. Então, isso é importante aí para a nossa vida. O intestino possui 10 vezes mais bactérias e 100 vezes mais material genético do que o número total de células do nosso corpo. Então, a gente diz é a extrema importância que o intestino tem na nossa qualidade de vida. Quando você começa a adoecer, 80% de todas as clínicas médicas estão falando de problemas alimentares e você começa a adoecer especialmente pelo intestino. Como esse desequilíbrio entra em você? Porque você desequilibrou o estômago, desequilibrou o intestino e aí é porta aberta aí para todo tipo de problema. Se você quiser fazer alguma pergunta por telefone, o nosso telefone é o 31710221. Se você tiver alguma dúvida aí sobre intestino, sobre desbiose intestinal. Então vamos lá. Então, uma flora intestinal equilibrada é capaz de melhorar não só a digestão da comida, de todo o processo digestivo, como também a regulação do nosso sistema imunológico, nosso sistema metabólico, hormonal, funcional e emocional, como eu expliquei para você. 80% de toda a depressão, ela acontece porque você desequilibrou o seu intestino, porque a falta de produção de serotonina, que é o nosso hormônio do prazer e do bem-estar, direciona você a entrar numa tristeza e não conseguir sair. E isso é chamado depressão. Tem uma pessoa na linha, pois não? Boa noite, doutora. Boa noite. Meu nome é Suzete. Bem, prazer, pode falar. Obrigada. Eu estava fazendo uso do kefir, do leite. Mas aí me surgiu um carcinoma mucinoso na mama e eu parei. E eu gostaria de saber o que eu posso usar para substituir, se... Não estou pedindo receita. Não. Mas, por exemplo, o da água seria viável? Você pode fazer ele em água, você pode fazer ele em água de coco, você pode manter esse kefir vivo, que na verdade para você manter esse kefir vivo, você precisa adicionar açúcar mascavo nele. Então você pode fazer ele de base de água. Você não precisa usar leite para isso. E mesmo porque a gente já não indica mais leite como base alimentar para muitas pessoas por causa desses problemas outros que vêm aparecendo, que estão ligados especialmente ao consumo do leite e ao grande problema que eles trazem, que é a quantidade de produtos químicos, conservantes desse leite. Então você pode fazer isso em água, que você vai ter o mesmo resultado com o kefir. Sempre em problemas intestinais, quando nós fazemos reposição de lactobacilos, nós fazemos reposição de uma infinidade de grupos específicos em função de problemas de doenças específicos. Para você ter uma ideia, hoje nós temos lactobacilo até para caspa, até para dermatite, cada lactobacilos específico, porque eles estão sendo isolados, estudados e preparados para a gente poder fazer uma suplementação adequada. Então, tem muita coisa para dar para você, para que você não precisa se valer apenas do kefir, ok? Sim, mas mas aí eu uso o açúcar mascavo e a água de coco junto? Pode ser isso, você joga o pezinho do kefir na água de coco e vai alimentando ele com açúcar mascavo, porque quando você faz essa manutenção do kefir em água, você só acrescenta água e açúcar mascavo e você toma aquela água todo dia. Ótimo, muitíssimo obrigada. Tá bom. Uma boa tarde. Também para você, obrigada pela participação. Vamos lá. Então, vamos lá. A disbiose é também conhecida como essa síndrome da permeabilidade intestinal, a síndrome do intestino permeável. Quando você perde esses lactobacilos do intestino, você tem uma alteração da permeabilidade. O nosso intestino tem uma estrutura chamada microvilosidade. E a microvilosidade é mantida
por essa vida de lactobacilos. Para vocês terem uma ideia, nós temos uma média de 500 tipos de lactobacilos diferentes no intestino, 125 no estômago, fora de todas as mucosas, e são lactobacilos específicos. Isso é que é bom. Quando nós temos a síndrome da hiperpermeabilidade intestinal, o que acontece? Você começa a desenvolver vários tipos de doença, principalmente aquilo que envolve a grande absorção do carboidrato. Então vamos lá, obesidade, artrite, doenças autoimunes, doenças alérgicas de todo tipo, a diabetes, a hipertensão, resistência periférica insulínica, você começa a desenvolver aí uma infinidade de doenças. Por quê? Porque a base da produção, a causa da grande parte dessas doenças citadas está na alteração da permeabilidade intestinal, onde teve antes a morte dos lactobacilos. Doutora, por que eles morreram? Porque a sua alimentação é muito ácida. A sua alimentação, ela está tirando do ambiente do intestino aquela condição de alcalinidade e passando para uma condição de acidez. Na acidez, mata os lactobacilos. Por isso que nós pedimos para as pessoas: não tome leite de vaca com frequência, não use refrigerante, não tome leite de suco de caixinha. Todas essas coisas são ácidas demais. E isso vai interferir negativamente nas doenças e condições de desenvolver doenças na nossa vida. Marque uma consulta, o telefone do meu consultório, Jardim São Paulo, Vila Madalena, Bragança Paulista, e por Skype é o mesmo, 2977-1088. Quais são as doenças que eu posso desenvolver com a síndrome da permeabilidade intestinal? Estresse emocional, estresse metabólico, estresse hormonal. Quando eu tenho a falta dos lactobacilos do meu intestino, eu começo a viver uma condição em que eu tenho falta de algumas enzimas digestivas. Se eu tiver falta de lactobacilos no intestino, as bactérias ruins que habitam o intestino, chamada de patogênica, elas se desenvolvem em grande quantidade. E aí o que elas causam na nossa vida? Destruição de vitaminas e minerais. Você come, é destruído por essas bactérias, pelas enzimas produzidas por essas bactérias, e você não consegue aproveitar a comida que come. Inativação de enzimas digestivas. Isso é o que causa a produção de gases, porque o nosso intestino recebe enzimas digestivas e ele também trabalha no processo de digestão e absorção da comida. E aí, tem uma pessoa na linha? Tem? Vamos lá, tem mais uma pessoa na linha, pois não? Boa noite. Boa noite. Quem está falando é a Neide, da Vila Alpina. Pois não, Neide. Doutora, em 2011 eu tirei um pólipo do intestino. Ele tirou também 20 centímetros do intestino, porque era um câncer, assim, inicial. Ele falou que era muito pequenininho, não precisou fazer quimioterapia nem nada. Mas todo ano eu faço a colonoscopia e sempre tem um pólipo lá que precisa tirar no próprio exame. Então eu comecei a tomar o probiótico Sinfor, que tem 6 cepas. E eu quero saber assim, se eu posso dar continuidade, se eu tomo Yakult. Então é assim, para quem teve a produção de um pólipo, toda vez que você vai fazer um exame de colonoscopia e o médico encontra um pólipo, a orientação médica é na hora eles já tiram o pólipo, porque sabem que aquilo, se ficar, pode se transformar num câncer, num tumor. Então, eles já tiram. Se você tem continuamente produção de pólipos, de vertículos, você já tem uma alteração do tecido do intestino, é interessante que você pare de comer alimentos que agridem o intestino. Então, só o uso do probiótico, ele é bom, mas são só 6 cepas dentro das 500 que existe. Então, outros tipos de lactobacilos, faz um grupo de uma cepa, depois você faz de outra, mas você precisa parar de agredir o intestino com comida, principalmente alimentos ácidos.
E é isso que a gente passa na consulta. Você vem, faz a consulta, dá os lactobacilos e você faz isso de uso contínuo e sai desse processo de agressão intestinal, porque seu intestino já começa a formar as estruturas pólipos que serão depois um futuro câncer. Então você precisa mudar a sua alimentação, ok? Obrigada, doutora. Obrigada, querida. Então, vamos lá. Quando a gente tem, então, essa condição da morte dos lactobacilos e o crescimento das bactérias patogênicas, existe uma produção de diversos metabólicos dessas bactérias, como a amônia, que atinge a circulação sanguínea, propiciando a mudança de humor e dor de cabeça. Então, muito de dores de cabeça que as pessoas têm por aí, vem especialmente do intestino, desses catabólicos, essa condição ruim do intestino. Existe uma produção de aminas bioativas, putrescina, cadaverina, que são essas aminas que vêm da carne que você come. Quando você tem situações em que você fica 3, 4 dias sem evacuar, aquela carne, aquele alimento que você comeu, ele apodrece dentro do intestino. E essas aminas e esses produtos caem na corrente sanguínea, e isso é uma sobrecarga hepática imensa. Então a pessoa tem muita dor de cabeça e importante, vão interferir essas putresina e cadaverina na sua produção de serotonina e na sua produção das endorfinas, que são esses hormônios que nos ajudam a viver felizes, viver bem e viver equilibrado. Marque uma consulta, o telefone do meu consultório é o 2977-1088. A destruição dessa mucosa intestinal. Então, o intestino é um órgão úmido, igual o nosso esôfago, o nosso estômago, e nós precisamos que as coisas sejam assim. Então, a qualquer agressão que você faz alimentar, você está fazendo no café da manhã, no lanche da manhã, no almoço, no lanche da tarde e a janta. São 4, 5 porções de alimento que podem estar agredindo o seu intestino e você não sabe. Mas na maioria das vezes, esses alimentos são os alimentos ácidos. Marque uma consulta, o telefone 2977-1088. Muitas pessoas têm a síndrome do intestino permeável e aí ela tem diarreia. E essa diarreia vem pelo desequilíbrio de sódio e potássio que acontece especialmente na constipação e na diarreia. Quais sintomas funcionais existem na disbiose intestinal? É a ação local. Aquilo que eu expliquei, é o intestino preguiçoso, a grande produção de gases. Gente, gases está dizendo que esse órgão intestino não está trabalhando bem, não está trabalhando certo. Então, precisa correr. Só porque eu tenho gases, não é normal produzir gases. A única vez que nós devemos produzir gases é eventualmente no que antecede a evacuação. Fora isso, é fermentação de comida e precisa equilibrar o seu corpo. Ação dentro do organismo. O que eu posso ter se os meus lactobacilos do intestino morreram? Vamos lá, alteração do colesterol, alteração do triglicérides, alterações glicêmicas, você passa a absorver mais carboidrato. Absorveu mais carboidrato, porque esse intestino é igual um ralinho de pia. Tira o ralo da pia, você absorve, caiu muito lixo no ralo da pia, não é assim? No nosso corpo também. Você vai absorver muito carboidrato da sua dieta. A possibilidade de você desequilibrar o seu pâncreas e o seu processo insulina, que é a porta de entrada de uma infinidade de doenças na vida. A síndrome de má absorção de minerais. A gente sabe que nós precisamos de um intestino equilibrado para absorver vitaminas e minerais. Você começa a ter problemas de saúde porque você não está conseguindo absorver as vitaminas e os minerais que são inerentes, que são necessários para a nossa vida. Como que nós ficamos com disbiose, doutora? É assim,
O consumo de álcool em grande quantidade, de refrigerantes, de sucos de caixinha, de açúcar branco, que é excessivamente ácido, de farinha branca, de temperos industrializados, realçadores de sabor, todos esses salgadinhos, todas essas coisas que levam muito produto químico, que levam o glutamato monossódico, que é o que faz a dilatação das papilas gustativas para você sentir mais gosto da comida. O excesso de consumo de alimentos industrializados. É isso. Doenças que causam o desequilíbrio da disbiose intestinal. A diverticulite, os pólipos da nossa amiga que telefonou agora para nós, a síndrome do intestino irritado, os problemas causados por decorrência disso, que é a sobrepeso, é a diabetes, é a obesidade e assim por diante. Então, não se emagrece uma pessoa que sem a gente tratar do intestino dela. O uso de medicamento pode me prejudicar? Com certeza. Toda pessoa que faz tratamento de antibiótico terapia para qualquer coisa, para dente, para pele, seja lá para o que for, terminou o tratamento de antibiótico terapia, você precisa fazer uma reposição dos lactobacilos no intestino. Por quê? Porque você com os antibióticos, quando ele entra no seu corpo, ele não pergunta se é mocinho ou bandido, ele mata tudo. Então você fica descoberto. Isso é aquela incidência de infecções urinárias. Você tem uma infecção urinária, toma antibiótico, passa. Não deu 1 mês e meio, 2 meses, você tá com outra, e assim você vai. E sempre usando antibiótico. Você nunca usa lactobacilos para poder reequilibrar a sua flora e ela ser o agente de imunidade contra o crescimento das bactérias, especialmente a Escherichia coli, que é quem faz a infecção urinária. Então, é isso. Os medicamentos antibióticos, antifúngico, anti-inflamatórios, laxantes, anticoncepcional, estrógeno, corticoide, os antiácidos à base de alumínio, né? Os diuréticos, laxativos, olha quanta gente envolvida em desequilíbrio intestinal. Por isso que você precisa de uma orientação. Vai lá no consultório e eu indico para você o que você precisa. Tem uma forma também de você olhar, vai lá e olha, pega o seu hemograma completo e olha ali como está o seu eosinófilo. Normalmente os eosinófilos estão desequilibrados. Por quê? Porque ele é um indicativo de que a permeabilidade intestinal está alterada. Marque uma consulta, o telefone do meu consultório, do Jardim São Paulo, Vila Madalena, Bragança Paulista, é o mesmo, 2977-1088. A gente faz a suplementação de vitaminas e de minerais que são excelentes para a parede de intestino, os lactobacilos, equilíbrio e correção da dieta, e você com isso fica ótimo e fica muito bem, ok?